Olá, avexado e avexada, que saudade de vocês. Gente, hoje eu tô bem animada, bem assim, tipo, mega nível hard, porque para mim quartou, feriou. Eu só vou lembrar que eu sou uma assalariada na terça-feira, que eu vou ter que levantar de novo 5:30 da manhã. Então amanhã eu não tenho hora, sexta-feira eu não tenho hora, segunda-feira eu não tenho hora. Então pensa numa mulher animada e feliz. Sou eu, a apresentadora Ana Carlos, aqui do canal Não Se Aveste Comigo. Eu espero que você esteja na mesma pegada que a minha. Se não estiver, eu lamento. Mas sexta-feira para vocês vai feriar. Eu espero, né? Porque hoje a gente não sabe mais se é feriado ou não. Tem gente que comemora a Páscoa ou não. Enfim, para mim, que sou uma pessoa feliz, né? Não sou rica ainda, mas eu sou feliz porque eu tenho uns feriadinhos que dá para eu curtir ainda. Bora lá, que hoje o tema tá incrível. Se você não é uma avexada, eu te convido a seguir aqui o canal Não Se Aveste Comigo. Aciona o sininho, se inscreve no canal, porque só falta isso, gente. Eu sou uma pessoa plena, linda, só falta ficar rica. Então, siga aqui o canal, compartilhe o conteúdo. O canal é feito para você. Tem muitos bate-papos com todos os tipos de tema que você imagina. Eu trago aqui para o canal Não Se Veste Comigo. Se caso não tiver algum aí que você fala, Ana, vai, você fala, mas você não fala sobre tal assunto. Corre lá no Instagram, Ana Cris Jundi, e me chama no direct, faz sugestões de temáticas, de pauta, que com certeza eu vou procurar um super convidado para falar aqui com do tema para vocês. Bora lá, gente? Então tá. O tema, gente, tá incrível. Eu até brinquei com uma amiga do trabalho e ela riu de mim e falou que o tema tá minha cara. Porque as pessoas tretam. Assim, gente, estudando o tema, né, do convidado e tal, aí eu já vi que, tipo, treta é algo sério para se falar. Porque, assim, eu levo da treta, assim, na treta brincando, né, uma tretinha aqui na família, alguma coisa assim. Mas, gente, treta é uma coisa que precisa ser levada a sério, porque o negócio pode ir para um lugar que a gente menos espera. As pessoas brigam por vários motivos, como divergências de opinião, ressentimento ou problemas de autoestima também. Como lidar com conflitos? Como evitar a escalada da discordância? Como a gente evita isso? É possível identificar os sinais de descontrole? Eu não achava que era importante, mas tem, gente, porque o convidado falou que tem um nível hard, vocês vão ver que as pessoas até matam. Vai que eu brigo, porque eu brigo um pouco no trânsito, hoje eu não briguei porque eu lembrei do convidado. Será que conseguimos nos afastar quando for necessário? Podemos desfazer mal entendido entre amigos, famílias, enfim. O tema é porque as pessoas tretam. E aí eu trouxe um super convidado especialista em comunicação, o Marcos Gross. Boa noite, Marcos. É uma honra tê-lo aqui no canal Não Se Aveste Comigo. Prazer é todo meu estar com você, Ana. Uma honra estar aqui com todos os participantes, quem está assistindo a nossa live. Compartilhar conhecimento sempre é um grande prazer para mim. Obrigada pela sua participação. Então, gente, se eu fosse vocês, eu parava o que estava fazendo, e pega a dica aqui do super convidado Marcos Gross. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar aqui para o universitário, porque eu sou só o rostinho lindo do programa, só eu que faço pergunta, faço interação, enfim, quem sabe das coisas aqui é o convidado. Então, coloca aqui no chat para mim que eu vou estar passando as suas perguntas, as suas dúvidas aqui para ele responder para vocês ao vivo, ok? Bora lá, Marcos, fala para gente, para que aconteça alguma treta, alguém tem que se sentir afetado, né? Então, assim, tem uma treta porque alguém não gostou de alguma coisa. Acho que a gente parte desse pressuposto. Na comunicação, como que seria esse processo de treta? Como ele se dá, afinal de contas, essa treta? Define pra gente o que é essa treta. Então, a treta ela começa exatamente com um processo que eu chamo de detonação, alguma coisa detonada. E ela só vai ser detonada se alguém tiver um ponto sensível, algo que toca ela, que mexe com ela, um gatilho emocional, uma dor, uma questão profunda do espírito, da alma dela. Então, isso que você está falando de comunicação é uma alavanca que pode detonar um conflito. Então, vamos citar um exemplo de uma pessoa como eu que tem calvície. Esse é um exemplo que eu gosto de contar. Tem pessoas, calvos e carecas, que
nem ligam, e até brincam com isso, e gostam de serem carecas, e estão numa boa com essa condição. Mas conheci já carecas que sentem extremamente desconfortáveis com essa condição física. Aí alguém vai lá e chama ele de careca. E aquilo mexe com ele, porque mexe com a autoestima, mexe num ponto sensível dele, que ele sente que aquilo pode ser um detalhe estético que o prejudica. Então vai mexer num ponto sensível daquela pessoa, e isso pode detonar uma treta. Você não pode me chamar de careca, você me ofendeu. Então as palavras, a comunicação verbal muitas vezes, as posturas e até o tom de voz, como você perguntou da comunicação, pode ser o ativador dessa detonação, que pode gerar esse conflito. Nós estávamos conversando, avechados e avechadas, antes de entrar aqui para o bate-papo, né? E eu comentei que tem algumas coisas que realmente, para mim, são pontos sensíveis. Eu comentei com ele que um ponto sensível que eu tenho é quando uma pessoa me chama de morena. Eu não suporto que me refiram assim, porque parece que é algo de falar, ah, você é uma mulher preta muito bonita. Eu recebo isso como um elogio, porque é um elogio para mim. Agora, você é uma morena bonita, acabou a história. Eu fico extremamente irritada mesmo e eu sou mal criada. Acabou a comunicação. Para mim, acaba lá. Se a pessoa está tentando se aproximar de mim, é um ponto sensível que eu nem olho na cara da pessoa mais. Exatamente. Por quê? Porque está mexendo numa questão extremamente profunda das pessoas pretas no Brasil, por toda a história que nós tivemos, a opressão, a escravidão. Então isso dói na ancestralidade. Durante séculos isso doeu para boa parte da nossa população. Então falar a palavra morena para você pode detonar isso, um profundo mal-estar que mexe na sua dignidade, na sua condição. E assim vai, Ana, não só nas questões físicas, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de se comunicar, ela pode ser muito tímida, e alguém pode, vamos dizer, fazer algum sarcasmo com ela, e aquilo pode detonar um ponto sensível. Então a treta só vai acontecer quando as pessoas mexem nisso. Repare que hoje, nessa tensão que nós estamos vivendo de polaridade já há mais de 10 anos no país, de polaridades ideológicas, toca-se num ponto sensível daquela pessoa na rede social, que ela defende aquela ideologia, aquela ideia, e vem o oponente, o antagonista, e mexe naquele ponto, e ele reage, e vice-versa. Então a gente não sai disso. A gente não sai desse processo de sensibilidades aguçadas e provocando detonações. Então nós entramos numa espécie de círculo de retroalimentação. Vou usar essa palavra porque retroalimenta o conflito. Ninguém cede, ninguém negocia, ninguém, no seu caso, procurou levantar informações de entender que as pessoas gostam de ser chamadas de pretas, e isso tem toda uma dignidade. Então isso é preciso esse comportamento de se aproximar do outro com respeito. E falando desses pontos sensíveis, né? Então, assim, as pessoas têm pontos sensíveis. Eu tenho um, mas pode ser que tem pessoas que não tenham esse ponto sensível, mas em algum momento da vida, por alguma circunstância, ela pode estar com alguma vulnerabilidade aí emocional, e isso também pode ser um detonador? Pode, pode. Exatamente, para ela estar passando por um momento, um contexto que aquela questão para ela. Então, imaginemos um homem que trabalhou durante 20, 30 anos numa empresa e foi desligado dessa instituição. O fato de ser um pai de família e ser provedor, e aquilo dá dignidade para ele, de ser o provedor, de colaborar com a família, com a casa, de ele se sentir digno ao trabalhar, quando alguém chama ele de desempregado e ele se identifica como tal, aquilo vai machucar muito ele. Então, a pessoa pode estar passando por um momento extremamente sensível. Pode ser que não seja da personalidade, mas o contexto de hipersensibilidade dele.
E a gente vê muitos casos de brigas, né? E são brigas, às vezes, a gente nem entende o porquê o outro reagiu desse jeito. Então, às vezes, você está com algum problema, né? Está um pouco mais sensível, perdeu um ente querido, então você não está afim de brincadeira. Então, por isso que eu acho que parte de resolver essas questões, né, das tretas, é de ter respeito com o outro. Né? Às vezes a gente quer fazer uma brincadeira e você não sabe como o outro vai receber, porque você não sabe como está a vida do outro. Você não tem obrigação de saber se ele perdeu alguém querido, ou se ele está desempregado, ou outras situações que envolvam, terminou um relacionamento. Tá a fim de brincar, ele está lá porque ele quer, sei lá, se distrair, ou porque é o trabalho dele, ele tem que estar, mas ele não está afim daquele momento de brincadeira, e aí, de repente, cai a bomba, e de repente o negócio explode de um jeito que você mesmo também não está esperando. Que nem o rapaz que me chamou de morena, ele ficou com cara de ovo no meio, porque eu xingo. E ele lá, não, mas eu não tô entendendo porque você tá brava. Eu só falei que você é morena. Daí eu ficava mais enfurecida ainda. A minha vontade era de jogar bebida nele. Daí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar você falando sozinho. Saí, e a uma amiga, Ana, o que aconteceu? Ele falou alguma coisa, ele me chamou de morena. Ela olhou assim, Ana, você tá brava por causa disso? Eu falei, oxê, não é motivo? Ela falou, não. Você deveria ter falado para ele, olha, eu não sou morena, eu sou uma pessoa preta. É só isso. Às vezes a pessoa não quer falar porque tem medo de ofender. Aí eu falei, mas isso não é um medo de ofensa. Para você, não, mas talvez para uma outra mulher preta, se ele chegasse e falasse, puta, você é uma preta bonita, pronto, o negócio ia virar. Então ele não sabe. Eu falei, agora já foi também. Então ele que se. Mas, entendeu? Então aí ele não sabia que ele ia receber essa patada. Isso. Então é o cuidado. A gente vive em sociedade, então você tem que saber quando você convive num certo grupo, numa instituição, numa empresa, numa comunidade, de entender um pouco a cultura do outro. Hoje está bem complexo, as pessoas não são mais uniformes, tem muita diversidade, muita complexidade, pensamentos diferentes, então ficou mais difícil se relacionar. E ainda conta essa questão da história de cada um, dos seus traumas, dos complexos, segundo a psicologia que cada um carrega, os complexos de vida. Então, algumas pessoas falam tem mimimi. Não, para com mimimi, não é nada disso, mas está delicado hoje. Quando a Você gente lidar com pensa o outro. em conflito em empresas, lidar com pessoas está bem complexo nesse aspecto, porque a diversidade está muito grande de pensamento. O modo Você como as sabe que eu pessoas convivi com uma percebem. pessoa, e assim, num círculo de amigos. Ela não era uma amiga particular minha, mas era de uma que eu tinha muita amizade. Fulana de tal vai aparecer, vai vir aqui, tal, 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 vocês vão conhecer, ela é super legal, nananana. Quando chegou a fulana de tal, ela era uma mulher trans, mas eu olhei, eu não identifiquei, porque ninguém me falou. Então, eu fiquei perdida, eu estava esperando outra pessoa. E ela estava do lado, eu não identifiquei. Uhum. E eu lá esperando, né? Aí Ana, você não cumprimentou? Aí quando eu olhei, eu falei, ai, ixi. E aí ela percebeu que eu fiquei desconfortável, não com a pessoa dela, mas com a situação. Eu não. E aí, como eu sou muito expansiva, eu falei assim: olha, você vai me desculpar? Eu não sabia que era você. Tratei isso dessa forma com a pessoa. Eu falei, ninguém me falou, e assim, ninguém tinha que me falar. Então, você me perdoa, me desculpa, eu não quis se destratar e nem ser indelicada com você. Eu não sabia mesmo. Ela falou, ai, deixa pra lá, tal, 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 tal. Daí eu vi que te chamavam de 2 nomes, eu não sabia como é que eu ia chamá-la, e eu ficava com medo de chamá-la e também de ofender. Aí eu parei, eu falei, como é que você quer que eu te chame? Me ensina. Ela assim, eu falei, porque eu não quero te magoar, eu não quero te ofender, eu quero respeitar você. Então você vai me ensinar como é que eu tenho que te chamar. Então ela falou, então você vai me chamar de Camila e vai me reportar como ela. Eu falei, ok, tá tudo certo. Eu falei, Camila, sou a Ana, atrapalhada, e começamos de novo. E hoje eu tenho uma amizade com Camila, assim, uma pessoa que eu tenho um amor e uma paixão, uma gratidão. Minha mãe amava ela também. Enfim, uma pessoa extremamente querida.
mas que teve, se eu não tivesse um joguinho de talvez levar as coisas com mais suavidade, talvez não ia ser dessa forma. Você estabeleceu uma ponte com ela, e eu acho que talvez seja isso que é necessário. Por mais que eu não concorde com o ponto de vista de uma outra pessoa, isso tem que acontecer, né, para também todo mundo ficar morno e ficar todo mundo vaquinha de presépio, vai ter sempre divergências de opinião. O que você estabeleceu com a sua amiga foi uma ponte. Como é que é a cultura dela, como ela pensa, se aproximou de um jeito amigável e respeitoso. Então, eu posso continuar com aquela minha ideia, aquela minha visão política, cultural, etc., mas eu posso me aproximar do outro com um olhar respeitoso, tentar entender o mundo da perspectiva dele, é isso que está faltando hoje em dia. Então, eu tenho meu mundo, a minha bolha, fui educado, tenho uma mentalidade dentro dessa cultura, dessa visão, e não quero saber do outro, o outro não presta, o outro tem que ser eliminado. Então isso é uma mentalidade hoje em vigor, que não se faz pontes, não se quer nem saber. Eu não quero ouvir o outro, não me interessa, não quero me relacionar, está cancelado. Então isso que você acabou de citar indica um movimento de boa vontade. E isso é importante, pelo menos. Eu não estou dizendo que eu vou aderir à tese, à teoria ou à ideologia X ou Y. Eu estou entendendo como é que é. E respeitando as E escolhas de cada um. respeitando. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para nós caminharmos para uma sociedade mais civilizada, educada e respeitosa, e talvez empática, no sentido mais profundo. Nesse momento que, mesmo eu sendo eu, pensando do meu jeito, eu começo a me colocar na mente de outro. Então, como aquela pessoa pensa, ou até quando a gente vê conflitos entre países, entre nações, povos, como é que aquele povo pensa, por que eles estão lutando e qual é a nossa luta. Nesse momento que eu começo a olhar o outro, começo a olhar de uma perspectiva do alto, enxergando a mim, enxergando o outro, de uma visão tridimensional de todos os jogadores, de todos os players, os elementos envolvidos, Ana, e aí eu começo realmente a dar um salto quântico. E aí a gente começa a ter uma vida mais civilizada. Eu vejo esse movimento aí na questão dos conflitos. Marcos, fala para a gente, né? No treinamento que você realiza nas empresas, você descreve aí uma escala de tretas. Gente, isso que eu fiquei preocupada depois, eu comecei a ficar assim, tipo, me arrepender, que eu fiquei com medo. Porque, gente, eu podia ter chegado no nível hard do negócio, uma pessoa, né? Não sei. Eu fiquei agora. Eu também sou meio irritadinha, às vezes, no trânsito também. Eu também sou, eu buzino, eu sou aquela que, ai, sai, você quer andar devagar, anda na direita. Eu faço isso. Eu buzino, falei, vai para direita. Eu abro o vidro, vai para direita. Quer andar devagar, vai para direita. Eu vou, né? Sou daquelas. Aí esses 2 dias que eu comecei a pensar sobre a temática, né? Eu já peguei um pouco mais leve, porque pensando nessas escalas aqui, é preocupante o negócio. Fala para gente se todas as pessoas estão suscetíveis a essa escala. Fala para gente dos níveis e também se todas as pessoas, como é que elas se enquadram nisso, se todas passam por esses estágios, né? Se chega a esse nível hard, explica para gente. Tudo depende do grau de consciência de cada pessoa, do mindset dela. Então, por exemplo, se eu faço parte de uma torcida uniformizada, e nós reparamos que em todo mundo existem os hooligans, existem torcedores extremamente violentos, você já vai predisposto ao estádio, não para assistir a partida de futebol, mas para brigar e realmente ter treta com a torcida adversária, então repare, a sua mente já está inclinada para o conflito. Então tem pessoas que no trânsito, ela já tem aquela postura mais agressiva de ocupar o território, de não permitir que ninguém ocupe a sua faixa, e se sente ameaçado com uma fechada, então isso pode desencadear uma raiva, um processo desencadeado pela parte subcortical do cérebro. Você tem 2 áreas no cérebro, o neocórtex, parte superior, o pré-córtex, e você tem a região subcortical que é mais instintiva.
Então, se você já tem essa predisposição, isso que eu queria te responder, pode ser que na oportunidade, num fechamento de um caminhão para um carro na estrada, isso venha à tona e se transforme numa violência, que pode ocasionar, como você viu, nas escalas de violência, numa tentativa até de assassinato num tiroteio. Gente. E só para registrar, Ana, 40 mil pessoas morrem por ano no Brasil por brigas de trânsito. Então esse assunto é sério. Um assunto de segurança pública, um assunto de segurança mental, de saúde mental, que as pessoas realmente perdem o controle, porque você tem essa escala que começa com esse fechamento de um veículo e desencadeia numa reação, que gera uma outra reação do outro e que vai, que pode desencadear num uso de arma de fogo. Então isso pode acontecer, é o que você está falando. Gente, assim, por isso que eu falei que eu parei, né? Porque assim, eu tenho, assim, eu sou rápida, mas meu pai falava isso. Ele falava assim, filha, é você. Eu não tenho muito paciência de às vezes esperar o tempo dos outros, mas isso eu sempre fui assim desde pequena. Então eu encobria meus irmãos já são mais, né, parados. Então eu não tinha paciência de esperar o raciocínio, eu não tinha paciência de esperar eles falarem. Então aí quando a pessoa está falando, eu não deixava eles falarem. E aí meu pai e minha mãe falaram, para, agora não é a sua vez, agora é a vez dele, você fica quieta, porque você tem que deixar as pessoas falarem. Aí eu tava falando, então assim, eu fui trabalhada ao longo da minha infância a tentar me controlar. E na escola também, então acho que por isso que eu não me tornei uma pessoa totalmente descontrolada. Mas isso realmente causa uma aflição em mim. Então, eu estou dirigindo, isso me aflige. Eu estou lá na esquerda, porque da esquerda é para velocidade, e aí a pessoa tá lá assim. Aquilo já começa. Aí eu já. Não sai. Aí eu dou uma buzinadinha. Não sai. Aí, quando eu tenho a primeira oportunidade, eu corto a direita e vou na frente. Aí eu faço isso, gente, mas eu prometo que eu não vou fazer mais, porque agora eu tô aprendendo que isso pode despertar alguns instintos. Não em mim, mas nos outros. Porque vai que o cara fica nervoso e me dá um tiro. Sabe o que acontece? O nível de adrenalina numa situação como essa, porque nós temos aquele princípio do nosso desenvolvimento cerebral, dessa região subcortical do cérebro, que quando nós estávamos assim, início da evolução, vamos pensar nos homens das cavernas e todo o processo que foi se desenvolvendo, o princípio do lutar ou correr. Então, por exemplo, se você está numa situação de ameaça, ou você luta com seu opositor diante de uma ameaça, ou você foge e corre. Então, isso envolve uma mobilização altíssima de adrenalina. A adrenalina começa a ser consumida, e isso tem a ver com a amígdala, que é a glândula que está na região subcortical, e o seu nível de glicose, que te mantém lúcido, também vai baixando. Resultado, a parte subcortical, a parte do neocórtex, que é a parte racional, que tem que tomar controle, bom senso, ela fica impotente ali naquele momento, porque você tem um sequestro, que a gente chama de sequestro da amígdala. Então você fica alucinado, as pessoas perdem o controle. Tem pessoas que, sem antecedentes criminais, que atiraram em outros motoristas. Mas por que eu estou falando em trânsito? Porque o trânsito é uma metáfora da vida. Eu não estou falando só propriamente de trânsito. O que é o trânsito? É um carro, ele representa a nossa individualidade, o nosso espaço vital, e os outros veículos representam os indivíduos que muitas vezes ocupam o nosso território. Então, como é que são divididas as rodovias e as vias públicas? Por faixas. As faixas são os nossos espaços de segurança. Então, assim como acontece nas rodovias e nas vias públicas, de que veículos podem entrar no seu território e você se sentir ameaçado, acontece isso na vida familiar, na vida profissional, nos relacionamentos afetivos, de pessoas que nos ameaçam, pessoas que falam coisas, têm comportamentos na qual nós nos sentimos invadidos e ameaçados. Então, o mundo das tretas é um mundo de atravessar uma linha não autorizada. Então, quando eu chego para você, Ana, e falo que você é uma morena, na sua percepção,
eu de uma certa maneira fui desrespeitoso e invadi uma faixa que representa a sua identidade como preta. Te incomoda isso? Assim como incomoda a história do careca, da pessoa que se sente que é chamada de gordinha, o baixinho, ou alguma uma questão que a pessoa tem gagueira, não só questões físicas, mas a pessoa vai no ponto fraco e invade o território do outro. Então eu não te autorizei a você entrar aqui. Numa reunião de trabalho, eu não sei se você já testemunhou isso, mas às vezes uma pessoa fala algo na frente dos colegas que incomoda aquele colega, desrespeita o trabalho dele, desqualifica ele, rebaixa ele, ou até numa reunião familiar. Então, naquele momento, você invadiu o território do outro sem autorização e aquilo foi sentido. Ela sentiu profundamente. Como é que vai ser a reação dela? Ela vai recolher, vai sentir aquela dor interna, ou ela vai reagir com agressividade para se defender? E isso tem a ver com o mundo das tretas. Marcos, então, assim, essa questão dessas escalas, na verdade, ele vai potencializando o que o outro sente e isso pode explodir. Então, o outro não tem controle disso, né? Então, por exemplo, eu posso estar envolvida numa treta com alguém, e esse alguém, ele não entende essa minha vulnerabilidade. Então, essa escala, ela pode, de repente, crescer de uma hora para outra. Não é algo que, de repente, hoje eu estou no nível 1, tá? Amanhã eu vou para o nível 2. Não, isso pode explodir de uma hora para outra, não é? Por isso que você não tem controle. Exatamente, por isso você tem que estar preparado. Quando você vai dirigir, então voltando para a história do trânsito, já tem que estar preparado e estar frio e tranquilo, porque se você for sensibilizado pela primeira fechada que você tomar de um veículo, de um motoqueiro, enfim, um caminhão, você pode estar propício a isso. Então isso vale para tudo. O nível de consciência, de preparo, você está indo para uma reunião de trabalho, para uma reunião familiar que às vezes você sabe que vai acontecer tretas, porque as famílias também têm muita briga, por vários motivos. Então, o que você está comentando, Ana, é o preparo mental. Então, eu estou indo para uma reunião, é um ambiente tenso, eu sei que aquela pessoa vai me provocar no meu ponto sensível, eu já vou me preparar. Eu acho que a vida é um pouco isso. A gente já tem que se preparando. Dizem os especialistas que a gente tem que aprender a respirar melhor, mais profundamente, para que esse neocórtex tenha o controle da situação, não permitir que este lado instintivo que você comentou, que pode levar a uma escalada de violência até física, a partir da preparação mental. Eu acho que as correntes orientais, da yoga, das tradições de meditação do budismo, de todo esse preparo, trabalham muito com essa questão do equilíbrio interior, para que você vá preparado para essas interações. É o que você está me dizendo. Agora, se eu vou para um estádio para brigar ou não me preparo para aquele ambiente, eu posso estar propenso a um grande conflito. Marcos, explica para a gente, assim, com mais detalhes, como é que funciona a nossa mente. Você falou dessa questão do preparo, né? Que isso é importante, eu acho que isso é algo que a gente tem que refletir, gente. Se você está indo para a faixa de Gaza, você não vai lá, não, você sabe que vai cair um míssil na sua cabeça. Você vai esperto, é sobre isso, né? Você vai lá para a faixa de Gaza, você vai rindo, você vai lá pulando caninho. Não, você vai esperto. Olha, pode ser que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, você tenta se proteger. Dessa forma. Então, se você trabalha na faixa de Gaza, você já tem que pensar dessa linha quando você sai da tua casa. Você vai ter que respirar e se proteger de alguma forma. Quando a gente está diante de uma treta, como que a nossa mente funciona? Então a cadeia começa com um ponto sensível. Tocou no ponto sensível, é como se aquilo despertasse em nós detona um sentimento de se nesse momento que você está percebendo que você está perdendo o controle, que você está entrando no modo fuga ou luta,
é o momento que entra essa mente racional um pouco mais analítica, pacificadora, de não querer conflito. Tá, Então eu isso não quando você quero está essa no briga. equilíbrio, né? Eu não quero essa briga, é isso que você tá Mas falando. é Mas quando. treino, é mentalidade. Então, se você realmente quer ir para um estádio e não quer, já está com esse mindset de querer apenas curtir o futebol, e você vê um tumulto já no estádio ali nas redondezas, você já evita aquilo. Então você já entra numa mente preparada para não entrar em tretas. E você já sabe que aquela pessoa vai te provocar numa situação de trabalho, você vai preparado e vai treinando. E à medida que você vai treinando, você vai ficando mais talhado para lidar com isso, com essas provocações, com essas situações. Então nós somos sempre desafiados, todos nós, em todo esse universo. Então, quando vai acontecer aquilo que tem, vamos dizer assim, uma ameaça de uma treta que pode detonar, você já está esperto e fala: treta detectada. E esse é um ponto sensível para mim. O que ele falou, o que ele fez vai me irritar, então eu não vou entrar nessa. Então você está atento, você está cauteloso, você já conhece o seu mecanismo mental, você já está entendendo como é que funciona o mecanismo da treta, como é que funciona isso também no outro, que ele vai te provocar, e você se desvencilha dessa situação, dessa armadilha que é colocada. Então ela acontece de uma maneira aleatória na rua, pode acontecer, mas também ser feita de maneira proposital por algum oponente teu que quer te provocar, quer te derrubar, que quer te irritar, que É quer que os te outros. diminuir. É que às vezes o outro quer dar uma irritadinha, né? Aquela coisa das brincadeiras trouxa, né? Porque tem uns. Eu falo que assim. Eu não sei se você já pensa, todo mundo já pensou. A verdade é essa, é que eu tô falando, né? Eu tô me colocando no lugar, eu tô vestindo a carapuça. Mas todo mundo já pensou, olha, tem aquela pessoa chata do universo que fica lá. Aí eu olho, eu falo, gente, aí eu fico pensando, tem tanto espaço no planeta, é assim que eu me acalmo. É assim, eu faço isso. Tem tanto espaço no planeta Terra. Por que, que a pessoa foi para aqui? É para alguma coisa, acho que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. E aí eu vou lidando comigo mesmo, aquilo vai acalmando, porque a gente tem que encontrar estratégias para não voar em cima do outro todo o tempo. Porque tem gente que irrita a gente, tem gente que é chata. Eu já penso que é uma característica. Tem gente chata, parece que tá tudo super bem. Tem uma coisinha que não tá legal. Tem só aquela coisinha que tá legal, mas é uma só. Mas no universo de 200 milhões que você fez, o ser humano vai no que tá ruim. É aquele pelo no ovo lá. E aí fica. Pi, até que você explode. Agora eu não explodo mais. Eu falo assim, gente, eu olho assim, gente, como você veio parar nessa cidade? Porque o planeta é grande. Você podia morar lá na Índia, na China, lá nas muralhas. Você tem lá a faixa de Gaza, um monte de lugar. Então, a pessoa veio nascer em Jundiaí, veio trabalhar em Jundiaí junto comigo. Para quê? Para isso. Enfim, aí eu vou levando na brincadeira, a pessoa acaba achando que eu estou brincando, mas eu estou também tentando detonar, mas as pessoas às vezes não são detonadas. Aí sai da brincadeira, né? Porque a pessoa, Ana, você tá brincando, né? Mas eu acho que é uma forma de sair da treta. Foi assim que eu aprendi a lidar com algumas coisas. Sim, você já percebendo que aquela pessoa vai provocar você, você já evita, ou você fica mais tranquila, mais zen. Porque se também uma pessoa te provoca e você tem uma reação, qual a tendência dela? Continuar te provocando. Porque ela vê teu ponto fraco, teu ponto vulnerável, e fica te cutucando. Mas se você mantém uma certa integridade, uma tranquilidade, você saca o jogo, aí você não entra na dela, na provocação dela. Então, isso significa, Ana, o que nós estamos discutindo aqui nessa live, é o conhecimento a favor da melhoria dessas interações. O conhecimento pode ajudar. Eu estou entendendo o processo, entendi como é que é esse mecanismo, eu estou mais atento e esperto e não vou cair nessa. Tem casca de banana aí, inclusive casca de banana nossa, não do outro às vezes, que é o pavio curto que você comentou, a impaciência.
Qualquer coisinha eu explodo. Então, esse movimento também é importante de autoconhecimento para você identificar os seus pontos sensíveis. Por Sim. que que aquilo me incomodou? Por que que aquilo que aquela pessoa disse ou que ela fez me irritou tanto? Aí é um trabalho também interno. Claro que nós estamos falando de interações com outras pessoas, mas tem esse duplo movimento, olhar para dentro, olhar esses gatilhos, mas também olhar as estratégias que os outros estão utilizando para fomentar conflito. Porque tem espírito de porco aí, você identifica, Ah, esse cara, ele tem. está provocando um conflito e eu não vou entrar na dele, porque eu estou ligado, eu estou atento ao jogo. Então isso é uma Isso vai muito inteligência. também, assim, não sei se tem relação, Marcos, mas também tem a questão do autoconhecimento, né? Isso, né? De você também se entender. Eu me entendo em algumas situações. Eu sei que eu sou impaciente. Sabe a menina do canudinho, sabe? Que tem um vídeo assim, que aí ela fica. Aí ela não consegue. Eu sou essa. Sim. Eu já explodo. Eu não tenho paciência. Por quê? O meu funcionamento é assim: se eu vou no mercado, eu sei o que eu tenho que comprar. Ponto. Eu não sou a pessoa que fica lá passeando dentro do mercado. Isso me irrita profundamente. Então, o meu irmão falou: como que você consegue? Aí eu vou desviando, sabe? Aí eu olho para o corredor, eu vejo se tem muita gente, eu já vou para o outro para adiantar. Porque eu não vou para o mercado, eu sei o que eu quero. E tem gente que não sabe, aquilo me consome. Eu falei, gente, a pessoa não sai da minha frente, ela fica lá olhando o negócio. Talvez porque ela tenha tempo e eu não tenha, não sei. Ou porque ela realmente não sabe o que ela foi comprar no mercado e está passeando. É um direito dela também, fazer o que ela bem entender. Mas o fato é que eu sei que eu tenho essa vulnerabilidade. Eu sou muito rápida, então eu acho que todo mundo tem que ser rápido. Uhum. Então eu tento ir em horários que tá vazio, para não encontrar com as pessoas que são devagar. Mas então, aí nós entramos numa outra questão, que é um outro capítulo do livro, que não é o que você diz, é a forma como você diz e a É, forma como você faz. Então, você tem que entender, acho que todos nós aqui, que as pessoas têm ritmos diferentes. Quando nós vivemos em comunidade, até um casal, um relacionamento, uma equipe, até um time de futebol, todos, cada um tem seu ritmo. Tem pessoas, como pelo que você está descrevendo, que você é mais rápida, objetiva e direta. E tem pessoas que elas são mais cadenciadas. E isso, as pessoas precisam ter esse entendimento. Olha, o ritmo dela é diferente do meu. Isso dá uma tolerância, você começa a entender, pelo conhecimento mesmo, porque não adianta dar um murro em ponta de faca. Eu talvez seja rápido, eu seja aquela pessoa prática, mas o meu colega aqui de departamento, da empresa onde eu trabalho, ele tem um ritmo diferente. Tem pessoas, Ana, que são mais intuitivas, muito rápidas as decisões que elas tomam. Tem pessoas que são sistemáticas, são lentas na análise. Elas só vão tomar uma decisão depois de elas levantarem todos os dados. Então isso pode implicar conflito de ritmos, de diferentes mentalidades. Porém, quando eu entendo que existe essas diversidades de pensamento, eu começo a ficar mais sábio, porque não adianta eu ficar forçando uma pessoa que tem uma tendência mais cadenciada, que por algum motivo formou esse tipo de pensamento, esse padrão, e eu, que sou extremamente acelerado, eu tenho que entender. As coisas são assim. Tem pessoas que falam muito, pessoas que são afetivas, que abraçam, que gostam de rir, que gostam de se encontrar com pessoas, e tem pessoas que são mais reservadas, nem gostam de ser tocadas. Então, precisa ter um entendimento desses perfis diferentes. Voltando para a história da tolerância, das pontes, eu sou assim, como a Ana comentou agora, você comentou, eu sou desse jeito, mas eu estou consciente que existem pessoas com outros ritmos, outros jeitos de ser. E eu aceito. É assim o mundo, a realidade sempre será. E assim vai acontecer nas famílias, vai acontecer quando você trabalha num setor da empresa que vai ter um chefe extremamente sistemático e você vai ter que lidar com ele. Coisas que para você já são óbvias, que para você já percebeu que aquilo tem que tomar decisão agora. Talvez o seu chefe ache que precisa analisar mais, ele tem uma outra noção de tempo.
Então é convivência isso aí. É aceitar esses padrões diferentes. Então isso é uma chave importante em gestão de treta. Então fica a dica, gente. Eu estou aprendendo bastante. Eu estou aprendendo bastante que não, eu já tenho refletido muito sobre isso, sabe, Marcos? Porque isso também não me faz bem. Porque aí eu fico naquela, vai, a pessoa não vai, aí aquilo fica, eu me desorganizo nisso também. É difícil também. Então, eu comecei também a pensar, falei, bom, me incomoda nisso, então vai no horário de mercado. Olhou, viu que está muito cheio, eu nem entro, porque eu sei que eu não vou conseguir lidar, porque eu quero entrar e sair logo. E eu acho que todo mundo pensa assim. Eu estou cansada, eu quero comprar o que eu preciso e ir embora para minha casa. Mas as pessoas não, às vezes está lá passeando e tal, tá fazendo outra coisa, está passeando realmente. Então, elas não têm que fazer do jeito que eu quero. Então, eu tenho tentado me ajustar nesse sentido, mas eu confesso, gente, que algumas coisas não é fácil. Não é. Sem dúvida, mas com a consciência do jogo, desse cenário que você está inserida na sociedade, você fica mais fácil. Então, sabendo, por exemplo, vamos imaginar um casal que vai à feira aos domingos. Então, um dos cônjuges é muito objetivo. Ele já sabe a quantidade de frutas que ele vai comprar, já sabe o valor que ele vai gastar. Ele já tem uma programação daquela feira até o tempo que ela vai levar para passar em todas as barracas. Por outro lado, o cônjuge já gosta de comer um pastel na feira, de conversar com os feirantes, de fazer um passeio, de sentir o cheiro das frutas. Então, esse casal tem esse desafio dessa convivência dessas diferenças. Isso é uma metáfora, eu acho, um pouco do ser humano, de coisas que nós temos em comum, na qual nós nos conectamos e nos afinamos, e diferenças, às vezes difíceis de engolir, mas talvez essa seja a chave. Essa pessoa é um pouco mais lenta, ela é mais sociável, eu sou mais fechado, mas ok, vou aprender com ela. Talvez eu tenha algo a aprender com essa pessoa que talvez seja mais extrovertida que eu, mais simpática, mais aberta, eu sou fechado, eu sou detalhista e ela enxerga mais o todo. Essa consciência é importante, Ana, eu percebo em gestão de treta, porque quando a gente fala assim, o mundo é assim, eu sou assim, e dessa maneira e pronto, temos problemas. A coisa não anda. A coisa não anda. Você falou da feira que eu fico lembrando das coisas que eu faço. Mas, enfim, eu tenho assim, esse é o meu funcionamento, gente. Tem um monte de gente que é assim também, igual eu, que não fala. Se eu tô afim, tipo, eu só passeio, Marcos, que eu consigo desligar, é incrível. No mar, na praia, no litoral, eu sou uma outra pessoa. Parece que vira a minha chave. Não sei o que acontece, que realmente na praia eu consigo desligar e eu consigo ter essa coisa do ai, não tô nem aí eu vou no mercado, eu ando, aí eu pego, não tô nem aí. Aí eu falo que eu tenho que morar na praia, gente, por isso que eu tenho que ficar rica logo, porque eu tenho que morar na praia. É o lugar que eu fico super zen lá, eu não tenho muitas tretas, porque, não sei, eu acho que a maresia me deixa assim. Agora, subiu a serra, eu já começo a ter problemas com isso. Mas, enfim, eu vou Tá melhorar, vendo? gente. Exato, tem pessoas que gostam de montanha. E aí já entra na outra questão das tretas, Ana, que é a questão da treta interna, que é uma das também, além de a gente ter dificuldade de lidar com É. os outros, a gente tem que lidar com essas vozes internas de coisas que a gente quer fazer, de um lado, e uma força que diz que não pode fazer aquilo. Então a gente vive nesse conflito que é da tradição da psicologia, desde que a psicologia surgiu, a psicanálise, ela lida com essa tensão e é algo que não está fluindo dentro de nós, uma repressão, não pode, eu gostaria de fazer, mas não é possível. Então a gente tem dois conflitos, o conflito com o outro, que você acabou de falar, que é de uma pessoa diferente, que é lidar com gente com ritmos diferentes, que encara as coisas de formas diferentes, e ainda uma voz interna de questões que a gente ainda não resolveu dentro da gente. Então imagina a gestão de treta que a gente tem na nossa vida, nesses dois movimentos. E eu acho que essas tretas internas, Marcos, eu acho que elas acabam também desencadeando também
externamente, né? Porque se você não está bem resolvido internamente, fora, então, aí você sai da casinha mesmo. E essa questão do que fazer, como que a gente resolve isso, né? Quando você pensa nesse sentido, né? Do que eu preciso fazer, do que eu quero fazer, do que eu não consigo fazer, do que eu não posso fazer. Eu tenho uma vontade, né? Ah, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Ah, mas eu não. E aí a gente fica nesse vai, não vai, vai, não vai, faço, não faço. Como que a gente pode gerenciar isso? Com a experiência, com o feedback que a vida vai dando, a sabedoria para distinguir aquilo que você realmente pode fazer, que está se abrindo para você, as capacidades, as potencialidades, as portas se abrem, você tem talento para fazer aquilo e consegue, e coisas que a vida vai dizer, não, você não vai poder fazer isso. Então, por exemplo, a gente não consegue voar, a gente gostaria. Em alguns filmes a gente vê personagens, super-heróis que voam. Então, é uma realidade, eu não consigo voar. Eu consigo viver 120 anos hoje? Não. É um limitante, é um fator limitador. Então, se você tiver a sabedoria de distinguir aqui realmente eu posso circular, aqui eu posso desenvolver o meu melhor, o meu potencial dentro dessa realidade, legal. Mas eu estou consciente que aqui eu não vou poder entrar. Esses limites, essas fronteiras entre o que é possível e não, eu acho que é o que traz a sabedoria para o ser humano, com o tempo. Então aqui não é meu território, até aqui eu vou conseguir, até aqui eu não vou. Essa sabedoria para distinguir o que eu posso e o Isso que eu não posso também, fazer. essa questão do que eu não posso fazer, tem a ver também com essas crenças limitantes que a gente vai adquirindo aí ao longo da vida também? Não sei, isso pode ter alguma interferência? Porque isso também é um pouco subjetivo, né? Porque tem algumas crenças que faz a gente levar, ah, não, aquilo não é o meu lugar. E aí você fica nesse lugar de, ah, não, mas não é, mas não é, mas não é. E acaba não indo, não porque não seja o lugar, mas porque você que acredita que não seja o lugar. Foi te ensinado que aquele espaço você não poderia ocupar. Sim. Então, por exemplo, eu cheguei assim a tocar um pouco de violão, guitarra assim na minha adolescência. Vou te dar um exemplo. Como todo jovem, eu gostava de música, eu queria ter a possibilidade de ter uma banda e ser músico, aquelas coisas de adolescente. E eu fui tocando e eu fui percebendo que não, com a experiência e o feedback dos outros, e eu fui percebendo a minha relação com a guitarra, com o violão, que eu não ia desenvolver o meu melhor ali. Isso tem a ver com essa sensibilidade de percepção, não é crença limitante, é senso de realidade com Hum. você mesmo. E antes ainda do violão e da guitarra, quando era mais moleque, eu queria ser jogador de futebol, como muitos meninos brasileiros. Então, minha mãe me levou num clube para eu fazer um teste, e lá eu percebi, diante de outros jogadores e uma certa mobilidade que eu tinha com a bola, ali eu tive um autoconhecimento que eu falei, não é meu território, mas isso não é crença limitante, é senso de realidade. Não é que assim eu coloquei na cabeça que eu jamais iria ser jogador de futebol. Eu percebi, cruzei os dados, percebi, me senti e falei: aqui eu não me sinto realmente, não estou no meu território. Você experimentou e viu que não tinha E habilidade. isso, por feedback, também por autoconhecimento, eu acho que esse aprendizado que vai acontecendo na vida é aqui que eu estou confortável, é aqui que eu estou na minha verdade, onde eu estou me sentindo à vontade, fazendo o que eu faço, independente que for. Porque eu vejo as pessoas que se realizam em qualquer atividade humana, que elas estão bem ali, gostam do que fazem, têm desenvoltura e as pessoas dão um feedback muito bom. Nossa, como você cozinha bem, como os seus projetos arquitetônicos são incríveis. Então, eu acho que a palavra é esse discernimento. Tem crença limitante, concordo com você que às vezes as pessoas se limitam, sim, tem potencialidades ali reprimidas. Mas também tem que ter o bom senso, porque recentemente teve todo um discurso assim, não, você pode realizar todos os seus sonhos, desde que sejam realmente conectados com o que você realmente se propõe a fazer, que você tem talento para fazer, que você vai desenvolver todo o seu potencial, porque tem áreas que você não vai entrar, não é para você aquilo. E aí que entra a sabedoria. Jogador de futebol, não. Guitarrista, não.
mas talvez aqui naquela outra área eu acho que eu tenho talento, eu fui descobrindo. E isso vem com a experiência. E eu acho que também é importante, né? Eu acho que é por isso que é importante, né, o incentivo das famílias, né, dos pais, nessa questão, lógico, acadêmica, escolar, de ter um incentivo escolar, mas sempre propor essas atividades curriculares, essa escola, né? Um esporte, uma aula de música, porque é experimentando que você descobre se você tem habilidade ou não. Pode ser que, eu acho lindo. A minha mãe queria que a gente fosse nadador, de natação, porque ela achava todo mundo. Gente, foi uma catástrofe meu primeiro campeonato. Todo mundo terminou e eu não tinha chegado nem na metade da piscina. A sorte que eu não fiquei frustrada, porque, tipo assim, quando eu consegui chegar lá, eu tinha que voltar. Aí eu saí da piscina, o treinador veio e falou: você não vai terminar? Eu falei: eu não, todo mundo já terminou. E meu avô dava risada, que ele falou: você não tá triste? Eu falei: não, vô, acabou, acabou. Eu não consegui terminar lá, tá bom, porque eu também não gostava. Eu sabia que eu não tinha habilidade. Meu corpo não era, mas era o sonho da minha mãe que a gente nadasse, porque ela não sabia nadar, ela achava que todo mundo tinha que ser nadador na cabeça dela. Mas enfim, ela não teve nenhum filho bom nisso. Todo mundo era uma catástrofe na piscina. Mas ela insistiu, ela falou: não, vocês vão continuar na natação porque é importante vocês nadarem, saber nadar é importante para o pulmão, ela falava, de respiração, esporte é saúde, então não precisa participar do campeonato, mas nas aulas vocês vão participar porque é importante. Enfim, a gente continuou até a hora que ela já não conseguia levar a gente à força, né? Porque era a força que a gente ia. Mas a gente teve essas possibilidades. Eu fui jogar basquete, eu fui tocar violino, eu fui tocar flauta. A gente experimentou muitas coisas para conseguir chegar em algum lugar e ver do que você tem habilidade. Então, acho que para as famílias, para quem tem filho, adolescente, eu acho que é muito disso também, né, Marcos, de ter essa oportunidade de dar para os jovens, né, para as crianças, esse encantamento de experimentar, porque agora, gente, com a idade da gente, a gente fica experimentando, não dá para experimentar a vida toda. Tem uma fase da vida que você tem, e eu acredito que seja, né, nesse processo, né, Marcos? Sim, eu acho que hoje tem empreendedores com 60, 70 anos, a gente está vivendo um novo ciclo. Antigamente, com 40 anos, a pessoa já pensava em se aposentar e jogar dama lá na pracinha da cidade lá. Sério. Então hoje já tem pessoas que estão se renovando, que estão fazendo transição de carreira. Eu acho que tem uma coisa, Ana, que tem essa sensação no coração: nossa, eu estou no meu lugar certo, é aqui que eu vou me realizar. O coração tem que experimentar e sentir. Experimentar, é aqui que eu vou ser feliz, é ali, estou bem, estou confortável, eu gosto de fazer isso. Não deu aqui, vai ali. Mas vai chegar uma hora que você vai se alegrar e é uma sabedoria interna que você diz: eu acho que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Assim, só que tem que ter coragem para isso, sair da zona de conforto, buscar, experimentar, se permitir, arriscar. Aí, às vezes, as pessoas não estão dispostas a isso, né? Porque, às vezes, para você ganhar, você tem que perder. E aí que mora a questão, né? Às vezes, você tem que recuar 10 passos para você ir avançando um e, com o tempo, você crescendo. Mas, às vezes, as Sim, pessoas não querem pagar um preço, porque isso é dolorido, né? Às vezes, você sai de um patamar X para ir num tão, né? Eu falo isso que eu vejo, me vejo nessa situação. Eu tenho uma carreira que é estável, que estou prestes a aposentar. Gente, eu sou um broto, tô novinha, batendo o maior bolão, mas gente, fala, você aposentar? Eu sei que vocês estão pensando isso, uma menininha. Mas, enfim, eu estou quase batendo a minha aposentadoria. Quero fazer a transição de carreira. Mas, nesse momento, eu penso assim, gente, não dá para eu jogar. Eu não quero arriscar, e eu tenho consciência disso. Eu não quero fazer isso. Porque foram 23 anos de carreira. Faltam 2, 3. Para mim, ok, eu vou esperar e estou fazendo esse processo gradativo de transitar de carreira, de fazer outras coisas. Mas tem gente que já tem coragem mesmo de falar: não, eu não quero mais, acabou, fechou o ciclo aqui, já começou outro. Eu acho que vai dar da disponibilidade de entender as perdas e os ganhos, né? sem dúvida. Marcos, fala pra gente o que é comunicação tática.
Que eu também vi isso. Gente, ele tem um monte de livro, depois ele vai falar do livro. Mas eu vi isso, comunicação tática, é isso que Não, fala? Tácita, 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 tácita. tácita. É, tácita. Comunicação tácita. O O que que é? tácito é um termo que vem do latim que significa silencioso. Então, repare uma coisa, Ana, muitas vezes a gente presta atenção na comunicação explícita, a comunicação dita, propriamente dita, falada, colocada para fora, aquilo que é mostrado de uma maneira muito enfática e clara do que se diz, algo escancarado. E a questão das tretas, dos conflitos, passa pela percepção da comunicação tácita. Então vamos lá, comunicação tácita tem a ver com silêncio. É preciso estar atento a esses movimentos corporais do outro, o seu próprio movimento, o olhar do outro, expressão facial. É um conjunto de elementos que nós temos que ser alfabetizados para poder entender, inclusive, as questões dos conflitos. Às vezes, você faz uma abordagem de alguém, seja na área comercial ou na área afetiva, e aquela pessoa, assim, de maneira muito sutil, de maneira tácita, ela está demonstrando que ela não está interessada. E a pessoa insiste. Ela insiste em entrar no território do outro, quando ela já está dizendo com o corpo, pelas posturas, que ela não está interessada, que aquela linha seja atravessada. Então eu vejo que a questão da interpretação, do entendimento dessa comunicação, dessa linguagem, talvez seja um dos fatores que gerem conflitos. De você não ter a noção do que o outro está mostrando para você. Assim como ele sinaliza também tacitamente quando ele está disposto, está aberto a dialogar. Isso acontece no cotidiano, no relacionamento. A pessoa às vezes está num dia que ela não quer conversa. Então, você percebendo isso, esse movimento, você fala, vou deixar meu parceiro, a minha parceira na dela, tranquila. Não vou atrapalhar, porque ela revelou pelo movimento corporal, por um conjunto de gestos e sinais que não quer conversar. Isso acontece no Zap também. Quando a pessoa está interessada em conversar com você, em qualquer campo da vida, ela vai dando sinais, mostrando, respondendo num tempo rapidamente para você, enviando sinais afetivos com emojis, com palavras amigáveis, e quando ela não está interessada, ela não responde. E então o ditado diz que a não resposta é uma resposta. E eu acho que os conflitos nascem muitas vezes dessa falta de percepção dos sinais tácitos. Que as pessoas estão nos enviando o tempo todo, só que nós não estamos treinados para perceber. Ou também não quer ver, né? Tem gente que não quer ver, gente. Ó, deixa eu ficar quieto, porque eu não sei se tem gente assistindo. Porque, como você falou, a comunicação é silenciosa. Às vezes você não quer ser mal educado com a pessoa. Só isso. Você só não quer ser mal educada, você não quer ser hostil. Então aí você vai. E você tá quieta, né? Você fica em silêncio. E aí a pessoa tá. E aí a pessoa vai. E aí você permanece em silêncio. E a pessoa. E você tá em silêncio. Às vezes pode ser que o outro não esteja bem mesmo. Ou que a pessoa não quer conversar com você. E é um direito dela. Eu acho que isso realmente, eu acho que falta nas pessoas, é esse discernimento de entender que o outro às vezes não quer, tá dizendo para você de uma outra forma, né, que não quer. E também o respeito, às vezes, o tempo do outro, que talvez não esteja no mesmo tempo que o seu. Você está disposto a se relacionar, só que o outro, agora, naquele momento, não é sobre você, mas sobre a pessoa não estar preparada para se relacionar. Ponto. Então, ou você espera o tempo da pessoa, ou você parte para outra. É isso, não é? Exatamente. A gestão de relacionamento, que também implica a questão do conflito, é esse ritmo. As pessoas têm que estar alinhadas no mesmo ritmo. Tem uma outra frase muito legal, assim, que eu estou colocando lá no livro, que é assim, o rapaz pergunta para a moça, como se fosse um quadrinho, uma ilustração, foi o que eu falei para você que te incomodou? Ela responde, não, foi a forma como você falou. Sim. Então,
eu acho que gestão de tretas implica prestar um pouco atenção do que você está falando, que é ritmo, velocidade, sensibilidade, time, tom de voz, que é um canal da emoção. Desde uma conversa pelo WhatsApp, por telefone, pessoalmente, se a pessoa está gritando, se a pessoa não olha para sua parceira, para o seu parceiro, olhar. Pequenos gestos que são gentis ou não, isso tudo é essa capacidade de entender o outro. E isso vai valer no âmbito corporativo, isso vai valer no âmbito também interpessoal. Então, eu acho que você comentou da educação, das pessoas terem experiências em vários campos do conhecimento para elas poderem tomar decisões na vida delas, para onde elas querem seguir. E eu sinto que falta um pouco dessa alfabetização em comunicação na sociedade. O básico da comunicação, que é isso. E não é só o texto em si, mas o que está por trás dele. Tem coisas ali, tem mensagens que estão ali, sutis, e que muitas vezes a gente não está percebendo. Não percebe, eu também às vezes não quer ver, né? E sabe que agora eu viajei, sabe? Porque eu viajo, meu cérebro fica assim, ó. Viaja nas conexões, como diz meu professor da faculdade. Eu falo assim, Ana, você viaja nas conexões, né? Porque você faz umas conexões que eu não estabeleço às vezes. Mas pensando nessa questão de que você falou da comunicação, do outro, né? Às vezes não recebeu não, de ele não entender que é não, é parte também de algumas questões de relacionamento abusivo também, né? Porque não sei se tem esse viés, porque às vezes eu já tive contato com algumas pessoas que eu tive medo de me relacionar por conta disso, porque eu estou dando indícios de que eu não quero naquele momento, a pessoa está insistindo de uma forma que me assusta. Parece que está invadindo o meu espaço. Eu falei, gente, é abusivo isso, porque se você não está respondendo, ou você está dizendo que você não quer naquele momento, deveria bastar para o outro, mas a gente vê uma insistência. Não sei, isso pode dar características mesmo de estar diante de um relacionamento abusivo, de uma pessoa com essas características? Eu vou definir abuso como aquilo que nós comentamos de atravessar uma linha. Então, todos nós, nas relações, tanto afetivas quanto profissionais, na sociedade, definimos linhas. Até aqui você pode vir, até aqui você não vem. Então, por exemplo, a questão de tocar uma pessoa que você não conhece, isso pode ser interpretado como abusivo. Eu não autorizei o seu toque. Então, a questão é essa: tem essa linha, que sempre é o demarcador, e que depende de cada um, Ana, depende de cada sociedade, de cada grupo, às vezes de país para país, o que pode, o que não pode. Então, nós temos países de regras islâmicas que têm leis mais rígidas com relação a isso, os países de tradição oriental, que têm também outras formas de se relacionar do Extremo Oriente. Aqui no Brasil, nós temos um comportamento diferente no norte do Brasil e do sul, mostrando os contrastes. Então, a questão é a seguinte: qual é a linha, onde é que está a fronteira do respeito entre nós? O que é respeito para nós? E as pessoas às vezes não percebem. Então, a linha é só percebida tacitamente. Voltando para o assunto do tácito, eu só vou perceber que eu estou sendo inadequado quando a pessoa vai pelo corpo dela e pela postura, ela vai mostrar que ela está desconfortável com aquilo que está sendo feito. E a pessoa às vezes não percebe e continua insistindo. Então, além do tácito, a gente precisa deixar explícito muitas vezes, e assim, olha, você atravessou a linha. Eu não estou gostando do que você está fazendo, em várias áreas da vida. Ao longo do tempo, essas linhas foram sendo definidas. Então, por exemplo, o conceito de bullying é recente. Antigamente, as pessoas eram humilhadas no trabalho, o chefe usava um tom de voz extremamente agressivo, abusivo, havia extremo machismo. Você não tinha programas de compliance nas empresas, então você podia fazer o que você queria se você tivesse poder.
Hoje tem mais equilíbrio, essas linhas estão mais definidas, então eu posso denunciar um abuso de uma autoridade dentro de uma empresa porque tem um programa de compliance lá. Então a linha está demarcada. As mulheres sofreram muitos mais abusos em décadas passadas do que hoje. Hoje elas têm para onde denunciar. Existem instituições hoje que protegem as mulheres de situações agressivas e invasivas. A legislação avançou. Então, toda a questão das tretas, voltando para o nosso assunto, o eixo da nossa discussão, envolve a linha demarcatória. Isso tem que ser combinado, inclusive num casal. O que eu falei para você te ofendeu, desculpa, eu não vou fazer mais. A gente vai aprendendo também. Quais são as regras dentro daquele grupo, naquela empresa, naquela família? Todo desafio é esse. Eu atravessei a linha ou não? E se atravessei e incomodei o outro, eu preciso também perceber isso e falar: desculpa, eu não devia ter te chamado de morena, agora eu entendi. Você quer ser chamada de preta, por isso, por isso, por isso. Não vou fazer mais. Não vou contar piada de careca, porque você se ofendeu com a minha piada de careca. Eu achava que você ia levar numa boa, então eu não faço mais, porque você é uma pessoa que está sensível com relação a essa calvície. Talvez, no meu caso, outras pessoas não liguem, mas talvez outras pessoas, o tema é muito delicado. Então, qual é a fronteira? Qual é a linha demarcatória que vai marcar o respeito que eu tenho, a integridade do outro? Naquilo que eu falo, como eu me comporto, na minha postura, no meu tom de voz. Que tom de voz hoje um chefe pode utilizar que também não seja invasivo, que tenha uma certa autoridade, que impõe um certo respeito, mas que não seja invasivo para o colaborador? Como é que nós vamos descobrir isso? Nós temos que definir essa demarcação. Gente, o tema de sobre tretas, a gente ia ficar aqui umas não sei quantas horas, porque né, um fiozinho puxa outro fiozinho, que puxa outro fiozinho, que puxa outro, e aqui a minha cabecinha fica assim, né? Vocês estão já acostumados comigo, Marcos nem tanto, mas vocês estão acostumados, que eu fico eu viajo, né? Na maionese. Mas enfim, Marcos, eu quero te agradecer, mas antes né, da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o Marcos Gross tem diversos livros na área de comunicação, ele é palestrante, tem uma pessoa aqui que até te cumprimentou, chama Keila, ela é de Lorena, ela colocou boa noite, Marcos, que ótimo, esperamos você em breve aqui na Unimed Lorena. Ah, Então, sim, cliente. é Legal, ela é gente boa. cliente. Conheço ela, Então, sim. assim, a gente vê que ele tem uma empresa de treinamentos, enfim. Fala para a gente primeiro dos seus livros e aonde a gente pode adquirir os seus livros, porque eu estou interessada de adquirir o da Treta. O da treta está em fase assim de publicação, é aquela Hum, história, o livro termina e a gente procura uma editora. tá. Então está em fase de definição de editora. É o terceiro livro. O primeiro chama Dicas Práticas de Comunicação, lançados há 10 anos, que o próprio nome diz, ele faz um passeio geral por conceitos de comunicação que podem ser práticos para o nosso cotidiano. O segundo livro foi lançado num período muito crítico, que foi a pandemia, cujo nome é Comunique-se ou Morra. Se você não se comunicar de alguma maneira, você pode até perecer nesse mundo que nós estamos vivendo. Os livros estão disponíveis na Amazon, para o mundo inteiro, está lá disponível para quem tiver interesse. Tem Ah, versão impressa e versão também na versão digital. Fiquem à vontade. E eu estou sempre disponível lá para conversar no Instagram. O pessoal escreve lá no direct, eu estou sempre trocando ideias sobre comunicação, que é sempre um prazer, e aprendo também com o pessoal. então, gente, está interessado nos livros do Marcos? Lá na Amazon você consegue tanto ele digital como impresso. Eu sou a louca do papel, então eu não me adapto a ler aqui. Gente, já tentei. Comprei iPad, não adianta. Para mim, livro tem que estar na minha mão, eu tenho que riscar o livro. Aí eu leio 3 capítulos, eu volto, daí eu termino, eu volto de novo. Eu gosto dele na minha cabeceira, eu gosto de olhar. Esse é o meu funcionamento. Então, digital eu já tentei, não teve quem me não consegui. Eu não consigo, para você ver como é, eu não consigo nem terminar de ler. Que eu leio
o livro físico, eu não dou conta do digital, não adianta. Então, assim, para mim, para você que é o louco do livro, tem as opções, tá? Então, você consegue comprar digital e consegue comprar também físico, como eu que gosto. Então, dicas para a comunicação e Comunica-se ou Morra, esses dois livros. E tá saindo aí no forninho, logo, logo ele já vai falar pra gente o case que eu quero, porque as pessoas tretam, né? Que a gente quer saber mais, entender mais. Se você quer encontrar o Marcos, repete pra gente o seu Instagram, Marcos, por favor. Vocês estão vendo aí meu nome, né? Marcos Gross é assim, @Gross, né? 2 S, estão vendo aí, @Marcos. Vamos encontrar lá o careca. Não tem problema. Então, @gross.marcos? Isso, é Gross.Marcos. O Facinho, primeiro gente. careca que aparecer lá sou eu, com certeza. Ah, não, pode ser que não. Eu já vi outros carecas, gente. Não é, Mas ele não Gross é. não. Gross, isso é Marcos verdade. Gross não. Gross não, mas careca tem bastante. Gross não, realmente, você é exclusivo do Gross. Verdade, tá certo, gente. Então, ó, se vocês quiserem procurar treinamento com o Marcos, mais informações do livro, não entendi direito, não sei como que vai, ele te explica com toda a paciência. Eu não. Eu já, você não sabe mexer? Eu já vou assim, eu já meto louco. Você sabe mexer no negócio? Fala sério, você nunca comprou um livro na Amazon? Eu já vou falar isso. É assim que eu sou. Pessoal, meus amigos, eles já estão acostumados. Mas você vai escutar, falar, a gente fala sério, né? Você nunca comprou um livro na Amazon? Onde você está no planeta Terra? Onde você estava na pandemia? Eu já vou falar assim. O Marcos não, é uma pessoa mais refinada. Ele vai te explicar direitinho, no passo a passo, como é que você vai comprar na plataforma, tá bom? Ele te explica tudo isso. Então, segue o Marcos lá no Instagram, curte os trabalhos dele, tem muita questão, tem muito posts de conteúdos, de comunicação, enfim, de todo o trabalho que ele faz, é muito bacana, dá para aprender, né, algumas coisas, mas, gente, então a gente recomenda os treinamentos para você que tem empresa, você viu aqui a Lorena já falando que está esperando ele, a Lorena não, a Keila está esperando ele lá em Lorena, então quer dizer que o treinamento é bom, senão ela não tinha nem aparecido e nem tinha falado nada, tinha ficado quieta. Essa é a verdade, né? Pronto, falei. Então, gente, quem tiver interessado aqui no trabalho do Marcos, procura ele no Instagram lá, chama ele lá no direct, cutuca ele lá. Marcos, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui no canal, te agradecer a sua generosidade, a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui no canal Não Se Aveste Comigo e conversar comigo e com os avechados aqui que estão ao vivo e que depois vão assistir aqui o nosso bate-papo que fica na plataforma. Eu sou uma pessoa legal. Ótimo. Muito obrigado, viu, Ana? Foi um prazer falar sobre esse tema. A paixão pelo conhecimento nos impulsiona. Então, para mim, foi uma honra ter participado aí do seu canal. Muito bom, muito divertido. Gostei, agradecendo aí quem assistiu. Estamos à disposição para mais intercâmbios, mais estudos e conhecimentos. Gente, o Marcos também, eu conheci ele assim, online. A maioria das pessoas que vem aqui no canal, todo mundo fala assim, você, né, você interage tão bem, é seu amigo? É seu amigo? É sua amiga? Gente, são raras as pessoas que vêm aqui para o canal e que fazem parte do meu vínculo assim, pessoal. Depois elas acabam se tornando, né? Porque daí eu fico cutucando, né, as pessoas. Mas o Marcos não, eu conheci numa rede social, eu nem sei como que chama o aplicativo. É Instagram, né? Foi no Foi no Instagram. Instagram, foi no Instagram. Conheci ele Foi no pelo direct. Instagram, puxei, Você me e aí escreveu. e como eu fico fuçando todo mundo, eu gosto de fuçar na vida É. das pessoas, não sou fofoqueira. Eu sou uma pessoa interessada em diversos assuntos, é diferente. E fico interessada, fico atenta a tudo que está acontecendo. E aí eu vi o Marcos, você quer fazer nananá? O Marcos veio, mas eu não conheço ele pessoalmente, tá, gente? Então, assim, mas eu fico acompanhando o trabalho dele. Por isso que eu falei para vocês que ele tem uma página, né, um perfil lá no Instagram muito bacana com muitos conteúdos. Então, vai lá, siga lá o conteúdo do Marcos e também, né, adquire os livros, porque ele também quer ficar rico, não é só eu que quero ficar rica, tá bom? Então, gente, a gente vai estar terminando por aqui. Vou ficar morrendo de saudade. Amanhã eu vou ter o sono da Cinderela, da Bela Adormecida, não é da Cinderela. Da Bela Adormecida, vou dormir e descansar, porque eu mereço e você também merece, mas se você não tiver o sono, você espera da sexta-feira, que é feriado, ou segunda-feira, gente, de algum lugar, algum dia você vai dormir.
Eu vou dormir. Um super beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Na próxima quarta-feira estarei com vocês aqui às 7h30 para mais um bate-papo. Super beijo, Deus. Gente, Deus abençoe vocês e até quarta-feira. Bom final de semana, bom feriado, feliz Páscoa. Tchau, tchau. Valeu.